Construir músculo não é igualmente difícil para todos, embora seja um desafio conhecido. Se você é uma pessoa magra que tem muita dificuldade em criar músculo, apesar de investir horas e horas e horas na academia, então este vídeo é para você. Vamos revisar hoje os principais erros que estão te impedindo de criar músculo e veremos como resolvê-los também. Embora primeiro eu queira lembrá-lo de uma coisa, o músculo é um dos órgãos mais importantes que existem no seu corpo. Sim, o músculo é um órgão. E, de fato, aumentar sua massa muscular até certo ponto, isso sim, sempre é um investimento a longo prazo. Por quê? Assumindo muito de a qualidade e a quantidade de músculo que você tem dependerá em grande parte a sua capacidade funcional. Ou seja, no quanto e como você se move. E também o funcionamento do seu metabolismo. E isso é especialmente verdade quando passamos uma certa idade. Uma pessoa mais velha, sem músculo, é mais propensa a quedas, menos resistente a doenças e tem mais risco de problemas metabólicos como diabetes tipo 2 ou fígado gordo. E agora sim, vamos ver alguns dos obstáculos mais frequentes no ganho de massa muscular. O primeiro problema é o seguinte. Acredite, é um problema bem comum. Você não está comendo o suficiente? E você dirá, como? Que não está se alimentando bastante? Esse é o problema para criar massa muscular? Pois é, isso é muito comum. Assim como pessoas com excesso de gordura tendem a pensar que comem menos do que realmente comem, pessoas magras tendem a pensar o contrário, que comem muito quando, na verdade, comem apenas o suficiente para manter um equilíbrio calórico, porque, bem, naturalmente, o gasto energético total diário dessas pessoas costuma ser um gasto energético elevado e sempre foi assim. São pessoas com alta atividade física, lembre-se que chamamos isso de NILT, e também são normalmente comportamentos de fidgeting, que se você se lembra, são movimentos estereotipados que normalmente fazemos quando estamos sentados trabalhando ou assistindo a alguma apresentação que não nos interessa muito, e se isso não bastasse, costumam ser pessoas que têm uma boa regulação da fome e saciedade. E isso significa que eles costumam se saciar de forma eficaz com menos comida. E então, qual é a solução? O que posso fazer? Primeiro, perceber o problema. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente já se identificou com essa situação. Segundo, confiar em um profissional que te oriente nas quantidades, porque se for o seu caso, provavelmente terá que se forçar a comer um pouco mais do que o seu corpo está te dizendo e está indicando em cada refeição. Depois, algo que é bastante útil é aumentar a frequência das suas refeições. Eu explico. Se você quer comer mais, tem que fazer o contrário do jejum intermitente. É esvaziar as refeições ou reduzir a frequência, que é o que se faz quando fazemos jejum intermitente, fará você comer menos inconscientemente. Mas fazer o contrário, aumentar a frequência, fará você comer mais. Fisiculturistas sabem disso intuitivamente, fazendo até 6 ou 7 refeições diárias para consumir as calorias necessárias. Os fisiculturistas precisam comer uma quantidade enorme de calorias. Para quê? Para ganhar massa muscular, fisiculturistas raramente fazem jejum intermitente. Excelente. Vamos contextualizar a situação. Para a população geral, não acredito que este seja um padrão de ingestão ótimo. Mas se o que você quer é gerar um superávit calórico e ingerir mais calorias do que gasta para poder construir músculo, então é uma forma de conseguir isso. Não afirmo que seja a única opção, nem que seja impossível ter superávit com 3 ou até 2 refeições diárias, mas é mais desafiador. O quarto ponto é fazer uma seleção adequada de alimentos, sem incluir muitos ultraprocessados? Isso sim, porque sim, encher-se de ultraprocessados pode aumentar rapidamente o seu consumo calórico e colocá-lo em super hábitos, mas é isso que queremos? Queremos piorar ou melhorar nossa saúde? Basear sua dieta em ultraprocessados é um dos caminhos mais rápidos para ganhar gordura em excesso, alterar a microbiota intestinal, ficar deficiente em micronutrientes e facilitar problemas digestivos. Então tente fazer uma seleção de alimentos saudáveis, mais calóricos. Quais? Bem, olha, as nozes, as cremes de nozes, o abacate, o azeite de oliva, as conservas em azeite de oliva, o peixe azul ou até mesmo um corte um pouco mais gordo de carne. E continuamos com outro problema, né? O segundo do qual vamos falar hoje, que é volume insuficiente de treinamento. Dentre as variáveis de treinamento, o volume é uma das mais importantes. E frequentemente me deparo com pessoas que querem ganhar massa muscular, mas que treinam menos de 2 horas por semana. Seja qual for a circunstância, sim, mas treinam pouco. E a menos que você seja muito inexperiente, isso geralmente é insuficiente.
Se você quer ganhar músculo, um bom ponto de partida seriam pelo menos 3 a 4 horas semanais de treinamento focado. E por que eu digo isso sobre treinamento focado? Bem, olha, eu digo isso porque se de cada hora que você passa na academia, você passa 45 minutos olhando o celular, olhando o Instagram ou respondendo mensagens privadas ou comentários, então seu volume de treinamento desse dia, dessa sessão de treinamento, não é de 1 hora, mas sim de 15 minutos. Portanto, para a academia ou para onde quer que você vá treinar, porque não precisamos sempre fazer isso em uma academia, vá treinar e leve isso a sério, senão você não vai melhorar, senão você não vai ganhar massa muscular, eu te asseguro. E outro problema derivado também ou similar a este, que é intensidade escassa. Acredito que seja até mais frequente que o problema do volume escasso. Em termos de treinamento, ficarmos aquém na intensidade é um dos erros mais frequentes. Ninguém gosta de sofrer, eu também não. Aumentar a intensidade de o seu treinamento traz desconforto ou sofrimento ao treinamento. Dói, coça, queima, não é confortável? Não, ninguém gosta e você também não precisa morrer em cada treino. Mas se você volta para casa nas mesmas condições em que entrou na academia, então você não está fazendo as coisas direito. Não, você não está. A intensidade é subjetiva. Para uma avó se levantar da cadeira pode ser uma repetição feita com alta intensidade, enquanto para você pode ser que um agachamento com 100 kg seja de baixa intensidade. Então, como padronizamos essa intensidade? Como saber se eu estou me esforçando com a intensidade adequada ou se estou ficando aquém na intensidade? Bem, temos duas formas. Podemos falar da porcentagem, não sei se dá para ver, espero que sim, porcentagem da sua repetição máxima. O que é isso, né? O que é a repetição máxima, ou RM? É o máximo peso que você consegue levantar em um exercício específico, executando-o com a técnica correta. Se a sua repetição máxima em agachamentos é 100 kg, ou seja, o máximo que você consegue levantar atualmente, então 70% disso seria trabalhar com 70 kg. Então, tente ficar pelo menos aí para construir músculo em 60 a 70% do seu RM em cada exercício. Há duas maneiras de fazer isso. A outra maneira de monitorar a intensidade, que são as repetições em reserva ou repetições em reserva. O que significa isso de repetições em reserva? Bem, repetições em reserva significa as repetições que você deixa de fazer. Em uma série determinada, repetições em reserva. Ou seja, se você está fazendo flexões e faz 10, mas acha que poderia ter feito 13, então você ficou com repetições em reserva 3. Você deixou 3 no porta-luvas. Sem fazer, sempre tente ficar com repetições em reserva que seja repetições em reserva. 2, 4 aproximadamente para saber que você está trabalhando com uma intensidade suficiente para dar um estímulo mecânico ao músculo e dar-lhe um motivo para crescer. E vamos passar para o último ponto que vamos mencionar hoje, que é muito importante, diria que é um dos mais importantes e é, atenção, reduzir muitos carboidratos. Muitas vezes o problema da divulgação, e aqui também faço autocrítica, é que não deixamos suficientemente claro quais ferramentas são para quais pessoas. E claro, as pessoas se confundem. O aumento das dietas baixas em carboidratos, que há décadas estavam proscritas, quase proibidas, e agora parecem ser a norma, teve vários efeitos colaterais indesejados. Aqueles que antes evitavam carboidratos a todo custo, agora o fazem ainda mais. Mas existe outro. Há muitas pessoas que querem ganhar massa muscular ou até mesmo aumentar seu desempenho esportivo sem comer carboidratos ou minimizando-os ao máximo. Por quê? Porque eles leram em um blog de biohacking que a cetose é o estado supremo da humanidade ou porque viram um monstro de 120 quilos que tem treinado por 106 meses e 40 anos levantar 200 quilos em agachamento ou por Deus sabe que razões. De qualquer forma, o que quero te contar hoje é que os carboidratos que vêm de fontes e alimentos saudáveis são provavelmente o macronutriente, junto com a proteína, que mais vai te ajudar a ganhar músculo. E isso é assim porque os carboidratos têm um papel essencial em todos os seguintes processos, começando por este. Melhoram a recuperação do músculo. Na academia, você trabalha para o seu corpo, mas assim que sai da academia, o seu corpo trabalha para você produzir as adaptações fisiológicas necessárias nas suas fibras musculares para que da próxima vez que você enfrentar esse esforço físico possa realizá-lo em melhores condições. É algo que ocorre desde que você termina o treino até o próximo treino.
Essa é a mágica da adaptação que, neste caso, uma ingestão adequada de carboidratos e proteínas também ajudará a otimizar esses mecanismos de reparo e manutenção, realizando-os da melhor forma possível. Mas é que, além disso, os carboidratos melhorarão seu desempenho durante o treino. Porque ter seus depósitos de glicogênio cheios no início de cada sessão permitirá que você faça mais repetições e com maior intensidade do que se treinar com os depósitos vazios. Sim, isso não é tão importante quando o exercício é aeróbico e sustentado, correr, rimar, patinar, caminhar rápido, mas você já sabe que para ganhar massa muscular você deve trabalhar a força muscular, seja com cargas externas, com bandas elásticas, ou com pesos russos ou com seu próprio peso corporal. Depois, os carboidratos são por si só anabólicos. Eles são intrinsecamente anabólicos, pois estimulam cascatas de sinalização celular que são anabólicas, como mTOR, que você deve ter ouvido muitas vezes. Além disso, eles aumentam momentaneamente a produção de um hormônio que é muito atacado, que é a insulina. Eles não vão piorar meu metabolismo ao aumentar a insulina, um hormônio anabólico. Ainda terei resistência à insulina. Bem, não se você treinar e não se mantiver uma porcentagem aceitável de gordura corporal. O aumento circunscrito e momentâneo da insulina não é o problema. É a hiperinsulinemia crônica, que só ocorrerá em indivíduos sedentários, indivíduos com problemas metabólicos, indivíduos com obesidade, com sobrepeso, indivíduos que mantêm um super hábito crônico toda a sua vida, é quando ocorrerão os problemas metabólicos e a resistência à insulina. Tudo o que foi mencionado anteriormente, tudo isso que comentei, resulta em um menor risco de lesão. Menor risco de lesão, pois a ingestão adequada de carboidratos melhora a qualidade e quantidade muscular, além de aumentar a capacidade de recuperação entre os treinos. Além disso, eles também aprimoram seu ambiente hormonal, seus hormônios, facilitando a produção de hormônios sexuais como a testosterona e inibindo o excesso de cortisol, um hormônio catabólico que pode retardar sua recuperação. Como regra geral, se você quer ganhar massa muscular, podemos dizer que você não deve ficar abaixo de 2 a 3 gramas de carboidratos por quilograma de peso por dia. E ainda temos outros obstáculos a discutir, como o descanso, a sobrecarga progressiva, o sono e alguns outros, mas deixaremos esses para o próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até o final. Um forte abraço. Nos vemos em breve e continuamos a nos fortalecer.